Olá, saudações, salute a tutti. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de assuntos tipo crítica literária, dicas de leitura, com temas referentes à religião, sociologia das religiões, história das religiões mundiais e literatura e religião. Né? Então, nós estamos em uma série de leituras, dicas de leitura sobre livros que falam de religião ou abordam aspectos da religião. E hoje eu vou falar de um clássico da literatura portuguesa, que é o José Saramago e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Né? O Evangelho segundo Jesus Cristo é uma obra assim, um tanto quanto polêmica, né? Então prepare-se, né? E aí é daquela linha portuguesa, né, que tem clássicos desde o século XIX, por exemplo, o S. de Queiroz, né, que eu até acho mais chocante algumas vezes, alguns romances, né, Os Maias, A Relíquia, O Crime do Padre Amaro, né, etc. Às vezes eu até acho o S. de Queiroz pega mais pesado que o José Saramago, né? Todo mundo sabe, né, que o José Saramago não era religioso, né, ao contrário disso, mas essa obra não é chocante no sentido de por si mesma, né, vou fazer uma obra chocante, mas é porque aquilo humaniza Jesus Cristo, né? Então aqueles que seguem a religião mais, né, assim, tradicional, inclusive o catolicismo em Portugal é forte, teve uma rejeição ao livro, né? Então o pessoal fez um boicote mesmo à obra do livro, e aí um dos motivos do José Saramago, por exemplo, não morar mais em Portugal, ele foi para a Espanha, né? Casou com a espanhola e foi para uma ilha ali da Espanha. Então é um livro assim que ele tem uma pesquisa, né, do contexto judaico da época, dá uma relevância maior ao personagem José, né, o Jesus filho de José, né, o Jesus filho de Maria. Então ele dá muita relevância ao casal Maria e José, e lembrando que na Bíblia, nos Evangelhos, a figura de José pouco aparece, né? Aqui o José Saramago vai falar também das revoltas dos judeus contra o Império Romano na época ali, né? Vai falar daquele contexto dos zelotes, inclusive essa parte histórica tem lá no Zelota do Reza Aslan, né? Que a gente já falou aqui no canal, que resgata essa procura, né? A procura do Jesus histórico, né? Então ele vai mostrar mesmo esse contexto. Você vê que tem uma pesquisa, ele vai discorrer sobre, vai seguir muito o calendário judaico, né? A gente conhece pouco o calendário judaico. O calendário de festas vai mostrar que Jesus seguia essas festas, as romarias até Jerusalém, né? Então é um Jesus bem judaico, é um Jesus judeu. E é um Jesus bem humanizado, no sentido que ele sofre, ele tem amor, né, assim, físico. Maria Madalena também é uma figura que não pode faltar, apesar que eu faço a ressalva de que não há nenhuma prova, por exemplo, que Maria Madalena era a mulher da vida, né, como diz, né? Se não há isso, né, criar essa tradição, relacionando Maria Madalena à adúltera, né, a mulher adúltera que ele salva, né, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas eu acho que Maria Madalena era mulher, né, ela possessa e tal, ela foi libertada, né, mas ela não tem nada, né, assim, Maria Madalena seria uma prostituta, né? Não sei de onde tirar isso. Tá? Então, é uma coisa da tradição que ele colocou, mas aqui ele coloca também a figura do diabo, que é muito interessante, a figura do diabo aqui, que é um diabo trágico, né? Assim, não é um diabo fanfarrão igual a gente está acostumado em outras versões medievais, né? O diabo medieval é diferente. Esse diabo aqui é um diabo bem semita, né? É um diabo assim diferente. E a figura de Deus é distinta de Jesus, né? Então aqui Jesus é chamado para uma missão, né? Tem essa ideia do Jesus. E Jesus é esse divisor de águas mesmo nos monoteísmos, né? A gente tem falado no canal aqui sobre os 4 monoteísmos, né? Que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e o bahaísmo, a fé bahá'í, que são os principais, né? Lembrar que o bahaísmo vem do islamismo. Então todas essas correntes têm essa questão do Deus único, e aí a questão do judaísmo despreza ou ignora a figura de Jesus, né? Com exceções aí para o judaísmo messiânico, mas é outra história, né? O judaísmo messiânico é um capítulo à parte. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre o judaísmo messiânico, que seriam os judeus que estão com a fé cristã, mas é outra coisa. O cristianismo, Jesus é central, porque Jesus é a própria encarnação divina, Jesus é Deus entre nós. Para o islamismo, Jesus é importante, Maria é importante, mas no sentido de que Jesus é um profeta. É um profeta, um dos mensageiros de Alá, que é Deus, né? Alá não é outro Deus, Alá é Deus, né? E para a fé bahá'í, Jesus, assim como todos os outros profetas, e o mais atual que é o Bahá'u'lláh, são mensageiros de Deus, são as manifestações divinas, né? Então Deus de tempo em tempo vai enviar mensageiros, e aí Jesus foi um dos mensageiros, o profeta Muhammad, e aí também o Bahá'u'lláh, Babi Bahá'u'lláh, né, na fé Bahá'í.
Isso, então você vê que a figura de Jesus é importante, né? Agora, a outra metade da humanidade não está preocupada com Jesus, né? Aí tem o Buda, tem as fés hinduístas, né? O brahmanismo, tem o confucianismo, tem o taoísmo, tem o shintoísmo. Então, outra metade da humanidade não está preocupada com Jesus, né? Então, para metade da humanidade tem essa questão. O judeu não fala de Jesus, né? O cristianismo é a religião de Jesus, e tem o islamismo que fala de Jesus com toda reverência, mas não tem essa questão de Deus encarnado. A fé Bahá'í também não tem ideia de Deus encarnado, mas tem ideia de manifestação divina, que é um pouco diferente. Então, ou seja, a figura de Jesus é importante nesse sentido que ele divide a história do Ocidente, né? Antes e depois de Cristo, né? Enquanto os judeus continuam o calendário deles, 5.000, tal, né? Os judeus não têm essa quebra, continuam esperando o Messias, né? Então, por isso é o judaísmo messiânico, né? Que né? Costuma se falar o judaísmo nazareno. Eu vou gravar um vídeo falando das relações do judaísmo e do cristianismo, né? Inclusive usando a Karen Armstrong, né? Que a gente tem estudado aí sobre os 4.000 anos, né, do monoteísmo. Então aqui é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre esse livro, depois eu vou falar mais do enredo, mas tem essas figuras todas. Então tem a cena do barco no lago, né? No lago lá da Galileia, que aí Jesus tenta sair da conversa, remar, e quanto mais ele rema, mais ele fica no meio do lago, né? Uma cena assim interessantíssima, literariamente falando. O livro é literariamente bem construído, os personagens são bem construídos, a figura de Jesus que é muito bem construída, é bem humanizada, né? Então, assim, a forma como Saramago escreve é o Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Então, se você vai ficar chocado, se a sua fé vai abalar por causa de um livro desse, então o problema é sua fé, né? Eu sempre falo com as pessoas assim, né, não vou ler literatura de ateu. Não, mas se a sua fé vai ficar abalada por causa da literatura de ateu, então, né? Então eu leio o livro pela qualidade literária, né? Claro que eu não vou concordar com tudo que está no livro, né? Muita coisa que realmente não faz sentido, mas os evangelhos entre si também tem muita coisa que não faz sentido. Você já percebeu que os evangelhos, né? Você tem ali os evangelhos sinóticos, que são os mais próximos, né, entre si, que é o Marcos, Mateus e Lucas. Não temos certeza, né, se o Mateus escreveu mesmo, o de Mateus. Possivelmente o Lucas escreveu o Lucas e o Atos dos Apóstolos, né? O Lucas que foi ali, andava junto com Paulo apóstolo. E tem o João, possivelmente o Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse, né? E aí o Evangelho de João é completamente diferente dos outros, no sentido que tem muita coisa que tem nele e não tem nos outros, e no Evangelho de João já é apresentada a figura divina, né? Então Jesus ele já é divino, né? Então, enquanto nos outros evangelhos ele é o Messias, ele é um homem, né? Tem essa diferença aí do Messias enquanto um personagem humano, né? E já para a literatura tipo o livro de Hebreus, o Apocalipse, o próprio, né, Evangelho de João já é uma figura divinizada. Jesus já é uma figura divina, né? Ou ele foi divinizado, né, que os adocionistas falam que ele foi, né? Ou então ele é o próprio Deus que veio, né, o Emmanuel, o Deus entre nós, né? Então a discussão, a figura de Jesus é essa figura de discussão. Várias heresias na Idade Média, na Idade Média, foi justamente por causa da figura de Cristo, né? Então a maioria das heresias são cristológicas, ou seja, tem a ver com a figura de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é um homem, Cristo é só divino, Cristo é o Filho de Deus, mas não é Deus encarnado, não é Deus Filho. Então, se você for classificar as heresias, que tinha um monte de heresias, é geralmente as formas como se interpreta a figura de Jesus, né? Então é interessante que aí também está a cena aqui dos mártires, né? Que está uma cena imensa que Deus se manifestando para Jesus vai contar para ele. Se no meio no barco, no meio do lago, vai contando para ele a longa listagem dos mártires da fé, né? Então vai falar de todos, como é que os apóstolos morreram, tá? Só a fé, né? A fé que vai surgir a partir da sua pregação vai ser essa fé que vai levar, né, várias pessoas ao martírio, e o sangue dos mártires é que vai regar a fé, né? Então quanto mais sangue derramado, mais a fé vai se expandir. E aí é uma cena belíssima, porque conta realmente aconteceu isso, e ao mesmo tempo uma crítica, né, mostrando como é que as pessoas se matam pela fé, né? Então é uma crítica que o Saramago faz à religião, que é a mesma crítica que o Salman Rushdie faz, por exemplo, ao islamismo, né? E por isso que ele é perseguido pelo islamismo, porque o Salman Rushdie faz a mesma coisa. Ele pega as histórias islâmicas, pega o contexto histórico, pega as crenças islâmicas, faz paródia, e aí o pessoal lá, o Islã não aceita isso de forma alguma. O cristianismo faz algumas notas de repúdio, mas o Islã não aceita nenhum tipo de paródia da fé islâmica, né? Então, e o Salman Rushdie e o Saramago tem essa questão da militância ateia também, né? Essa crítica à religião, né? Mas é interessante que a gente vai ler esse livro aqui. Estou dando um resumão do livro, né? Eu falo assim, não preocupe com algumas partes chocantes. Eu gostei muito da figura de Jesus, mas é claro que
a diferença desse Jesus aqui do Jesus da fé, né? Então, se você tem a sua fé, fica a sua fé e aproveite aqui a literatura, né? Eu vou dar mais umas dicas de leitura que são os próximos aqui do canal, além de falar do Saramago, né? Aqui do Evangelho, que é essa biografia da vida e obra do Francisco de Assis, que é um personagem assim, importante depois de Jesus, que ele vai renovar, né, o catolicismo ali no século XIII, né, surgem os franciscanos, os frades mendicantes, né, e aí ele vai ser uma figura que vai renovar, e quem der tivesse ouvido Francisco e renovado a igreja, quem sabe nem teria lá a reforma protestante, Lutero, Calvino, etc., né. Então a igreja católica perdeu a oportunidade de, né, deram a ordem para o Francisco, né, mas o Francisco foi essa figura realmente do cristianismo, né? A figura de Cristo humanizada, a opção pelos pobres, o cuidado com os pobres, os leprosos, né? As pessoas desvalidas, os humilhados, ofendidos, né? Então o Francisco é o verdadeiro cristão, né? Eu acho assim que essa grande linha de mártires, de santos da Igreja Católica, o Francisco de Assis realmente é aquele santo, né, que mostra a validade da fé católica, né? Então muitas pessoas são até ateus, né? Conheço vários ateus que respeitam a figura de Francisco, é um ateu cristão, né? Porque cara, é ateu, né? Ele não acredita na Bíblia, não acredita, mas aí eu vejo ele fazendo elogios ao Francisco de Assis, né? Porque essa questão de preocupar com os excluídos, né? E não preocupar com os ricos, enquanto que a igreja estava lá nos seus palácios, os mosteiros, né? Os tronos de marfim do Vaticano, né? E construindo catedrais imensas e o povo morrendo de fome, né? Fazendo revolta lá contra os nobres. E o Francisco de Assis ele abraçou literalmente os pobres, né? Então é fascinante essa figura do Francisco de Assis. Já falei aqui a biografia do Chesterton, né? Então vou deixar aí a indicação. O Chesterton já fez a biografia e também de São Tomás de Aquino, né? Então leia aí São Francisco de Assis do Chesterton. Outra dica de leitura, o Lev Tolstói, Leon Tolstói, que Minha Religião, ele vai falar daquela questão dele, né, com a Igreja Ortodoxa Russa. Lembrar que ele é um russo, né, escreveu lá o Guerra e Paz, Ana Karenina e tal, a morte de Ivan Ilitch. E o Tolstói, ele sempre foi assim, um nobre, né, família nobre, sempre foi ligado à Igreja Ortodoxa e ligado ao exército, né, também serviu ao exército, tal, escritor. Mas chegou uma época na vida dele que ele começou a questionar a religião estabelecida, né? Então ele começou a fazer uma crítica na mesma época em que o Dostoiévski começou a se converter, né? O Dostoiévski veio da linha mais subversiva, basta ver os livros dele, né? O Dostoiévski ficou mais ligado à Igreja Ortodoxa, o Tolstói também cristão, né? Tolstói não deixou de ser cristão, só que ele começou a criticar que a igreja não seguia, né? Fazia muita cerimônia, fazia muito ritual, fazia muita estátua para Jesus, muito ícone para Jesus, mas seguir Jesus mesmo, que é bom nada, né? Que a igreja estava desvirtuada, que a igreja apoiava a servidão, que a igreja, né? Aqui a gente faz no Brasil, né? A igreja apoiava a escravidão. Então ele começou a dissociar a igreja de Cristo. Só essa igreja não está seguindo Cristo. Então ele se tornou assim um anarquista cristão, né? Ele começou a questionar a sociedade, a igreja e falou assim: o cristianismo, né? O reino de Deus está dentro de nós. Quer dizer, é um outro livro dele. Então ele fala que a verdadeira prática cristã nasce de dentro para fora e não de rituais, de cerimônias, né? De sacramentos. Não se fica preocupado com sacramento, com pompa. Inclusive os cultos da religião ortodoxa, né, são maravilhosos. Assim, né, a questão, vocês podem acompanhar aí a igreja ortodoxa, né, mais a Rússia, a Armênia, né, a Síria e tal. Tem toda a questão do ritual. O ritual é muito, né, assim, muito performático, né? Então a igreja protestante não tem isso, né? A igreja protestante é um hino, um sermão do pastor lá, uma coleta, mas o ritual na igreja católica romana, na igreja católica ortodoxa, é um ritual muito assim, né? Muito bem ensaiado, né? Então essas estão fazendo cerimônia e muita coisa assim, mas a prática cristã, né, o pacifismo, ir contra as guerras, ir contra a escravidão, né, ir contra o absolutismo, vocês não vão, né? Então ele criticava muito o cristianismo. Nós vamos ler esse livro e mostrar isso, né? O verdadeiro cristianismo para o Tolstói, né? E aí ele largou, né, no fim da vida, mais velho, ele largou as propriedades, doou, né, as propriedades. Ele que muitas vezes trabalhava junto com os servos, né, ele achava absurdo. Os nobres ficavam lá, né, tomando seu chazinho, e os mujiques, né, os pobres lá morrendo. Então ele ia lá e trabalhava junto com os servos, junto com os camponeses, né, das propriedades dele, e depois começou a doar as coisas dele, né? Então ele virou um mendigo, ele saiu peregrinando pela Rússia, morreu doente, né? Ele pegou pneumonia no frio, imagina, na Rússia você sai lá com um casaco só andando. Então ele mostra na vida dele que ele tentou seguir mesmo, né? Ele tentou ser um franciscano, né? Então no final da vida dele ele tentou ser um franciscano, só que com a saúde debilitada ele acabou morrendo, né, por doença, como um indigente, né? Foi assim, quase identificaram que ele era um nobre, né? Ele morreu como um mendigo na rua, na estrada, né?
Então a história do Tolstói é impressionante e nós vamos ler, né, falar aqui a opção que o Tolstói fez pela simplicidade, pelo pacifismo, né, pela vida digna de ser chamado de cristão. Né? Então ele tinha preocupação, eu sou cristão porque eu imito a Jesus Cristo, não é porque eu sigo uma religião cristã. Então é isso que ele vai falar aqui, ok? Então fica a dica, né, do Tolstói, Francisco de Assis, e depois nós vamos ler aqui mais sobre o enredo, pelo menos os 2 vídeos, né, sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.